O 12º grande axioma do planejamento. Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. George e Martha conheceram-se e casaram-se na década de 40. George era contador, empregado num pequeno escritório de contabilidade. Martha era secretária numa corretora de seguros. Como era o costume da época, pouco depois do casamento Martha largou o emprego e foi ser dona de casa e mãe de família. O salário de George não era tão grande, mas era estável, como ele. O mundo parecia um lugar seguro e aconchegante. Para torná-lo ainda mais seguro e mais aconchegante por sugestão do pai de Martha, pequeno comerciante, o J. Owen. Casal foi visitar um conselheiro de finanças e montou um plano a longo prazo. Considerava-se isto uma coisa prudente, sensata e perfeitamente admirável de se fazer, até hoje pensa-se assim. Como dizem os grandes sábios, todo casal jovem deve ter um plano. As pessoas que tinham planos e as que não tinham eram comparadas à cigarra e à formiga da fábula de Êxopo. A severa e prática formiga trabalha o verão inteiro, pensando no inverno que vem pela frente, enquanto, sem planos, a cigarra se deixa ficar ao sol, cantando. No final, como se sabe, a pobre e velha cigarra tem de ir lá, chapéu na mão, mendigar comida. Enquanto a formiga tem o prazer de dizer: pois é, bem que eu avisei. Na vida real, porém, o mais das vezes é a formiga que acaba com o seu formigueiro fumigado, ou arrasado por um trator. Isto é o que acontece com quem tem raízes, ver o 6º grande axioma, e, em boa parte, as raízes nascem dos planos a longo prazo. A cigarra, viajando mais leve, muda o rumo do voo e sai da frente. Atualmente, George e Martha estão pelos 60 e poucos anos, aposentados e praticamente quebrados. Se viverem muito mais, acabarão totalmente quebrados, durinhos, vivendo da caridade pública. Praticamente nenhum dos elementos do plano a longo prazo deles funcionou como deveria. Na década de 40, achavam que gostariam de aposentar-se com uma renda de $700 por mês, contando a pensão privada e a do governo. Isto dá 8.400 anuais, quantia que nos anos 40 era dinheiro que não acabava mais. Na realidade, na maioria das classificações de renda, o nível mais alto costumava ser $7.500 ou mais. Ninguém conhecia quem ganhasse acima disso. Hoje em dia, lógico, dependendo do lugar, $700 por mês são suficientes para pagar o aluguel de um sala e quarto, mas não para comer no mesmo mês. Se você insistir em se alimentar, e ainda quiser dinheiro para se vestir, para contas médicas e outras despesas, aí já tem problemas. O plano a longo prazo de George e Martha incluía a compra de uma casinha na qual viveriam aposentados felizes para sempre. Comprariam a casinha à vista, a fim de não terem de se preocupar com prestações todo mês. Tendo isto em mente, o plano previa que teriam economizado, ao atingirem 65 anos, $20.000. Nos anos 40, com $20.000 você comprava 2 casas e ainda sobrava troco para um carro. O plano não contava que, nos anos 80, o que então era um dinheirão mal compraria uma casinha de cachorro. De qualquer forma, George e Martha não têm os $20.000. A caminho da pobreza, foram atingidos por algumas despesas inesperadas,
Acontece com todo mundo, há alguns infortúnios, idem. Em meados da década de 60, o patrão de George foi apanhado numa briga complicada envolvendo a falsificação do balanço de algumas empresas, e perdeu o escritório de contabilidade. O emprego de George foi para o espaço, e junto foi-se o plano de aposentadoria privada do nosso personagem. Depois de longa busca, ele conseguiu outro emprego, mas jamais chegou perto de $700 de aposentadoria mensal que ele e Marta planejavam. Depois de se aposentarem, tiveram de recorrer às suas economias. Embora as reservas de que dispõem sejam remuneradas com juros 3 vezes maiores que o previsto, nos anos 40, juros de 2% ou 3% eram a regra, o capital deles derrete-se a olhos vistos. Moram num apartamentinho que não dá para nada, vivem de feijão enlatado, e passam a maior parte do tempo perplexos, se perguntando o que foi que aconteceu. Duas coisas, planejamento, e em seguida o inesperado. George e Marta prenderam-se demais ao seu plano. Deitaram raízes nele. Na sua cinzenta carreira, George teve várias oportunidades de entrar por caminhos muito mais promissores. Um amigo, por exemplo, convidou-o para um negócio juntos. O amigo queria montar um escritório de contabilidade de sociedade com George. Esse escritório, e esse amigo, hoje estão muito prósperos. Quando a oportunidade apareceu, porém, George morreu de medo. O risco parecia demais. Ele e Marta se esconderam no aconchego conforto do seu plano. Achavam que não precisavam correr nenhum risco. A vida deles estava todinha planejada. O plano garantia-lhes velhice confortável, uma casinha e uma pequena renda. Com esse pássaro na mão, para que dois voando. Page 61. Foi assim que eles se deixaram embromar pelo seu próprio plano a longo prazo. Não lhes passou pela cabeça que o pássaro que acreditavam ter na mão iria bater asas e voar. Como diz o 12º grande axioma, planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. Poucas crenças são mais perigosas do que esta. Olhando à frente, mal consigo divisar a estrutura básica da semana que vem. A continuidade dos acontecimentos só dá para isto. Numa quarta-feira, talvez, posso me sentar e armar algum tipo de planejamento financeiro para a quarta-feira seguinte. Com certa margem de erro, sou capaz de uma previsão razoavelmente confiável do valor dos meus investimentos e dos da minha mulher, ações, imóveis, contas bancárias, prata e tudo o mais daqui a uma semana. Mesmo um plano ou uma previsão destas pode acabar de modo ridiculamente errado, é claro. Tanto quanto sei, a bolsa pode despencar antes da quarta-feira que vem. Eu posso passar com o carro em cima do dedão de alguém, e levar pela proa um processo que me arranque até o último níquel, sei lá. De qualquer forma, para um plano de 7 dias eu ainda me garanto. A visibilidade não é lá essas coisas, mas dá-se um jeito. Um mês à frente, e a visibilidade cai muito, um ano, e já está quase tudo opaco. 10 anos, 20. Bem, aí já não se enxerga é mais nada. Nem formas vagas, nem contornos, nada, nada mesmo. É como tentar, em Londres, pela madrugada, enxergar através daqueles nevoeiros que os ingleses chamam de sopa de ervilha. É totalmente impossível saber o que virá pela frente. E se você não consegue enxergar o objetivo do seu plano,
como vai traçar um plano inteligente. Planejar para um futuro que não se vê. Para mim isto parece grossa bobagem. Contudo, vendedores de seguros de vida, assessores de investimentos e demais especialistas vivem insistindo que é isso mesmo que você tem que fazer, e inúmeras famílias, principalmente famílias jovens, continuam a fazê-lo. Como no tempo de George e Martha, até hoje ainda acham que é muito louvável fazer planejamentos a longo prazo. E os resultados continuarão sendo mais ou menos os mesmos. Um planejamento é uma ilusão de ordem para toda a vida. Economistas, assessores financeiros e o pessoal que vende planos de aposentadoria privada para daqui a 20 anos, falam como se o mundo do dinheiro fosse um lugar da maior ordem, no qual as mudanças se processam lenta e previsivelmente, como uma árvore crescendo. Espiando o próximo século, enxergam um mundo financeiro exatamente igual ao nosso, mais igual. Até maior, mais automatizado, mais isto, mais aquilo. Chegam a essas tranquilizadoras conclusões observando as tendências que caracterizam o nosso mundo, hoje, e jogam essas tendências para o futuro. Tudo muito organizadinho, e aí dá para cozinhar uma porção de planejamentos a longo prazo. O que esses planejadores esperançosos esquecem, ou preferem ignorar, é que o mundo do dinheiro se parece com uma árvore crescendo, mas só num sentido muito limitado. É ridículo achar que simplesmente examinando se as tendências de hoje pode-se enxergar o mundo futuro. Nos próximos 20 anos, algumas dessas tendências certamente desaparecerão, ou virarão ao contrário. E ninguém é capaz de dizer quais tendências completamente novas surgirão, aparecerão fatores com os quais a gente nem sonha ou já eventos totalmente imprevisíveis nos apanharão de surpresa. Mercados subirão explosivamente, outros simplesmente explodirão, revoluções, guerras, falências, calamidades, quem é capaz de dizer o que vem pela frente? O mundo no qual serão conduzidos os seus assuntos financeiros, daqui a 20 anos, está oculto por trás de uma cortina que não deixa passar nenhuma réstia de luz. Não se pode saber nem se existirá um mundo do dinheiro, se existirá o dólar, ou o que comprar com $1. Isto posto, não faça nenhum plano a longo prazo, nem deixe ninguém fazer por você. Só serviria para atrapalhar. Em vez disso, viaje leve feito a cigarra. Em vez de tentar organizar a sua vida para acomodar coisas imprevisíveis, no futuro, reaja aos fatos à medida que forem surgindo, no presente. Quando enxergar uma oportunidade, corra atrás, quando vir o perigo, dê-o fora. No que se refere a dinheiro, tudo o que precisa, em matéria de planejamento a longo prazo, é da intenção de ficar rico. Como, exatamente, é algo que você não pode saber, a não ser nas linhas mais genéricas. Eu gosto de ações, e geralmente estou afundando nelas até as orelhas. O meu como, então, presumo eu, terá algo a ver com essa área de especulação. Mas é só isto que sei sobre o meu futuro financeiro, e é só isto que eu tentarei saber. O único tipo de preparação que posso fazer para o século que vem, portanto, é continuar estudando o mercado. Continuar aprendendo, melhorando. Se dá para chamar uma coisa tão vaga como esta de plano, tudo bem, é isso. Aí que é o meu plano. O seu deve ser igualmente solto, sem amarras. Decida-se a aprender tudo o que houver para aprender sobre os negócios que mais o atraem. Porém, jamais perca de vista a probabilidade, não, a certeza, melhor dizendo, de
que o seu meio especulativo e as circunstâncias que o afetam se modificarão de forma que não é capaz de imaginar agora. Não se deixe prender, não deite raízes como a formiga, não queira ser uma vítima potencial do trator do destino. 16º axioma menor. Fuja de investimentos a longo prazo. Page 62. Um executivo da União de Bancos Suíços, casa paterna de Frank Henry, contou-me a triste história de uma investidora a longo prazo, Paula W., pseudônimo, que foi praticamente arrasada pelo já mencionado trator do destino. Paula começará a sua vida adulta como operária de uma linha de montagem da Ford, valendo-se dos generosos programas educacionais da empresa, abriu caminho até os níveis gerenciais. Ao longo do percurso foi acumulando alguns milhares de ações ordinárias da Ford. O marido morreu quando Paula tinha 50 e poucos anos, deixando-a proprietária de uma grande casa num subúrbio de Detroit, e de um apartamento na Flórida, imóveis que agora já não a interessavam mais. Resolveu vender os dois, fazer um acordo com a Ford para antecipar sua aposentadoria, pôr todo o seu dinheiro em ações dessa empresa e viver feliz para sempre, recortando cupons de dividendos. Tudo isto ocorreu no final dos anos 70. A essa altura, a Ford pagava um dividendo de $2,60 por ação. Juntando as ações novas com as que a possuía, Paula ficou com umas 20 mil, que rendiam, então, cerca de $52 mil por ano. Esta cifra era totalmente taxável pelo imposto de renda, exceto dedução de $100. Permitida pelo generoso governo, suplementada, porém, pela pensão que recebia, era o bastante para a nossa Paula viver confortavelmente, em segurança. A sua corretora telefonou-lhe uma ou duas vezes alertando para os problemas que pareciam estar se armando na indústria automobilística. A mulher sugeriu que talvez fosse uma boa ideia vender as ações antes que as cotações caíssem. Se Paula estava interessada principalmente em venda, por que não considerar trocar de posição, comprar alguma boa companhia de serviço público? Tradicionalmente, essas companhias distribuíam grande parte das suas receitas sob forma de dividendos. Os preços dos papéis não se mexiam muito, mas os dividendos andavam geralmente na faixa de 9% a 15%, 2 ou 3 vezes mais do que pagavam outras companhias. Mas Paula disse que não, que preferia continuar com Ford. Conhecia a empresa, confiava nela, sentia-se confortável com aquele papel. Quanto a uma possível queda de preço, não a preocupava. Era um investimento a longo prazo. Não tinha intenção de vender em futuro próximo. A não ser uma ou duas vezes por ano, nem olhava o jornal para saber a quantas andava. Subiu um pouquinho, desceu um pouquinho para que iria ela se chatear. Estava acima dessas miudezas das suas ações, só queria um belo cheque gordo a cada trimestre. Fora isto, disse ela à corretora, desejava-as trancadas num cofre e esquecidas. Em 1980, a Ford reduziu o seu dividendo de $2,60 por ação/ano para $1,73. A venda de Paula caiu para $34.600. Conforme vimos em outro contexto, em 1980 os problemas da indústria automobilística começaram a se agravar, inclusive os da Ford. Paula deveria ter saído muito tempo antes, mas deitara raízes
Em 1981, o dividendo da Ford foi reduzido a 80 centavos de dólar, e Paula recebeu $16.000 nesse ano. No ano seguinte, a Ford não pagou dividendo nenhum. Paula, desesperada, durante esse ano triste teve de vender cerca de 4.000 ações, a fim de fazer dinheiro para viver e pagar dívidas acumuladas. A essa altura, naturalmente, a cotação das ações estava horrivelmente baixa. Ela foi obrigada a vender por muito menos do que tinha comprado. Em 1983, a Ford começou a sair do buraco. Declarou um dividendo de 50 centavos de dólar. No começo desse ano, sobravam a Paula apenas 16.000 ações, e ao longo do ano ela teve de vender outras 2.000. Seus dividendos, em 1983, ficaram por volta de $7.000. Em 1984 as coisas se apresentaram um pouco melhores. A Ford pagou dividendos de $1,20. Com as 14.000 ações que lhe restavam, Paula recebeu $16.800. Manteve-se viva, mas não fora isto que antecipara. No seu planejamento a longo prazo, Jesse Livermore escreveu: acredito que o dinheiro perdido em especulações, de curto prazo, é uma ninharia comparado às gigantescas somas perdidas pelos assim chamados investidores, que deixam seus capitais empatados durante muito tempo num só negócio. Do meu ponto de vista, os investidores, de longo prazo, são os grandes jogadores. Fazem uma aposta, plantam-se nela e, se der errado, podem perder tudo. O especulador inteligente agirá rapidamente, mantendo as suas perdas num mínimo. Conforme já vimos, Livermore não teve 100% de sucesso como especulador. Não apenas ganhou 4 fortunas, como as perdeu, e, finalmente, por alguma tragédia pessoal, perdeu a vida. Mas quando o seu motor especulativo estava em ordem e bem lubrificado, ele parecia um Rolls Royce. Valia a pena escutar. Vamos, então, prestar atenção a esta sua sentença básica: os investidores, de longo prazo, são os grandes jogadores. É a pura verdade. Apostar no amanhã é um risco. Apostar num dia daqui a 20 ou 30 anos é loucura total. Investimentos a longo prazo, como tantos outros procedimentos falaciosos que já vimos, têm lá os seus encantos. O maior deles, talvez, é que o aliviam de ter de tomar decisões frequentes e talvez penosas. Você toma uma só, compro isto e esqueço e relaxa. Isto atrai os preguiçosos e os covardes, e nós todos temos muito destas qualidades. Além do mais, o fato de termos um pé de meia acoplado, como a maioria dos pés de meia, a page 63. Algum plano a longo prazo, dá um enorme quentinho na barriga, uma sensação de pura felicidade. A vida está todinha planejada. Nada pode lhe acontecer. Pelo menos é o que você pensa. Outra beleza dos investimentos a longo prazo é o que você economiza em comissões de corretagem. Quanto mais você entra e sai de coisas como ações, moedas ou imóveis, mais pagará de comissões e outras despesas e taxas. No caso de imóveis, onde as comissões são significativas, isto pode ter importância, mas, na maioria dos outros negócios que envolvem corretores, é pouco mais que a picada de um mosquito. Mesmo assim, há muitos investidores a longo prazo que se valem da história das comissões como justificativa para a sua imobilidade.
O seu corretor preferia que você fosse um especulador do tipo ligeiro, que entra e sai rapidinho, em vez do tipo coqueiro, que fica plantado. Quanto mais você se mexer, mais o seu corretor ganha. Neste caso, o interesse dele coincide perfeitamente com o seu. Não deite raízes. Cada investimento deve ser reavaliado no mínimo a cada 3 meses, tendo de justificar-se. Novamente, pergunte-se sempre: se este investimento me fosse oferecido hoje pela primeira vez, eu poria meu dinheiro nele. Está marchando na direção da posição de saída que eu estabeleci. Isto não quer dizer que você deve ficar pulando de galho em galho, só pela farra. Mas se as circunstâncias se modificaram depois que fez o investimento, se ele vem caindo, se a posição de saída está ficando mais longe em vez de mais perto, se você vê outra coisa que, à luz das novas circunstâncias, parece evidentemente mais promissora, pule. A pressão para se ficar plantado num pé de meia não vem apenas da nossa covardia, preguiça ou outro problema íntimo qualquer. O mundo à nossa volta também aplica uma pressão enorme. Muitas grandes empresas de capital aberto, por exemplo, oferecem arranjos aparentemente atraentes, pelos quais os empregados podem investir nas suas próprias ações. Você assina um papel se comprometendo a investir tanto por mês, e, para facilitar, algumas empresas descontam em folha e compram as ações em seu nome. Você nem vê a cor do dinheiro. Um investimento sem dor. É o que lhe dizem, pelo menos. O que esse tipo de negócio faz é arraigar você num lugar onde, quem sabe, você nem queira ter sempre as suas raízes. Qual teria sido o sentido, por exemplo, de ficar preso num investimento a longo prazo em GM, nas 2 últimas décadas? Em 1971, o papel era negociado acima de $90. Desde então, não chegou nem perto. Corretores e outros agentes da várias formas de especulação oferecem o que geralmente chamam de planos convenientes de investimento mensal. Para comprar o que determinou, você entra com tanto por mês. Isto não o prende, inexoravelmente, num investimento a longo prazo, mas a tendência é essa. O risco neste tipo de investimento é que ele o estimula a bolar um plano a longo prazo. Então, vamos ver. Se eu investir tanto por mês em oba-oba computadores e se o preço da ação aumentar, modestamente, 10% ao ano. Puxa, quando eu fizer 65 anos terei tantos milhares de dólares. Estarei rico? Não conte com isso, meu amigo. Vendedores de fundos mútuos acenam com dezenas de atrativos diante dos seus esbugalhados olhos. Esse pessoal também tem os seus convenientes planos mensais. Você receberá lindos gráficos a 4 cores, mostrando por A mais B como teria sido inteligente você ter se agarrado com os planos deles pelos últimos 20 anos. Ou, se o desempenho deles tiver sido tão miserável que não há gráfico a 4 cores que dê jeito, terão outros gráficos, igualmente bonitos, mostrando o deslumbrante futuro que você terá de assinar nesta linha pontilhada aqui. Temos, também, a indústria do seguro de vida. Este é um mundo espantosamente complexo. Para irmos ao cerne da questão, porém, diremos que existem 2 tipos de seguro de vida: o que o prende num investimento a longo prazo e o que não o prende. Fuja do primeiro. Seguro de vida com investimento a longo prazo, às vezes chamado de vida total, mas que tem uma porção de outros nomes, pode acabar de 2 maneiras: dá um bom dinheiro aos seus herdeiros, no caso de
você passar desta para a melhor, ou paga-lhe uma anuidade, ou numa bolada só, caso você se mantenha no jogo. Além de certa idade. Sob todas as suas mais variadas formas de bota variadas nisso, uma coisa não muda. Nunca, custa os olhos da cara. O vendedor, sobriamente vestido, delicado, que espalha aqueles folhetos diante dos seus olhos e fala com temor reverencial em planos a longo prazo, sinceramente deseja que você compre este tipo de seguro de vida. Se você embarcar, ele fatura uma burra de uma comissão. Ele está a fim de ver você comprometer o seu rico dinheiro. Por 20 ou 30 anos, para ele, porém, o negócio é a prazo muito menor que para você. Muito provavelmente. É o do tipo comissão de frente, ou seja, JA nos 2 ou 3 primeiros anos do seguro ele recebe uma boa parte das comissões sobre esses 20 ou 30 anos. O seu principal ponto de venda será que você não está comprando, está investindo. Se andar tudo direitinho, você acabará recebendo de volta o que tiver colocado, ou boa parte. Enquanto isso, se esticar as canelas antes do planejado, a sua família estará protegida. Beleza, não? Não? O que esse vendedor está querendo que você faça é pura loucura. Ele quer que você invista milhares de dólares, ao longo de um período de alguns anos, contra um futuro muito, muito distante. E como é que você sabe? Como será o mundo no futuro? Aí sentado, hoje, como pode saber que daqui a 10 ou 20 anos estará a fim de? Page 64. Investir num esquema de anuidade como este. Quem sabe se o mundo não vai mudar de tal maneira que essas anuidades não valerão mais nada. Então, para que se prender a tal esquema? Se tem dependentes que, sem você, terão problemas financeiros, proteja-os comprando as formas mais baratas de seguro de vida. Só pagam se você morrer, mas essa é que é a ideia. Você não se prende a nada. Se chegar um momento em que os seus dependentes JA não precisam mais de você, ou se outras mudanças ocorrerem na sua vida, você simplesmente para de pagar o prêmio, e tudo bem. Enquanto isso, como os prêmios são baixos, você fica com dinheiro para investir em outras coisas mais interessantes que seguros de vida. Tudo o que você pode saber sobre o futuro é que, quando chegar, chegou. Não dá para ver a cara que terá. Mas você pode ao menos se preparar para reagir às suas oportunidades e acasos. Não tem a menor graça ficar aí parado e esperar que ele o atropele. Estratégia especulativa. O 12º, e último, grande axioma adverte para a futilidade e os perigos de se planejar para um futuro que não se pode enxergar. Não deite raízes em planos ou investimentos a longo prazo. Em vez disso, reaja aos fatos à medida que eles se apresentam, no momento. Ponha o seu dinheiro em negócios, também à medida que se apresentam, e tire-os dos riscos assim que tais riscos apareçam. Valorize a liberdade de movimentos que lhe permitirá agir assim. Jamais assine qualquer papel que comprometa essa liberdade. O 12º grande axioma diz que só existe um plano financeiro a longo prazo de que você precisa, o plano de ficar rico. Não dá para saber nem para planejar o como. Tudo o que você tem de saber é que irá conseguir, de um jeito ou de outro. Page 65. Contracapa. Os banqueiros suíços ensinam como ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Você será sempre bem sucedido no mundo dos negócios se seguir estas regras. Sobre risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está
arriscando-o bastante. Sobre mobilidade, evite lançar raízes. Tolhe em seus movimentos. Sobre intuição, só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Sobre esperança, quando o barco começa a afundar, não reze. Abandone-o. Sobre padrões, até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, um grupo de banqueiros e empresários suíços resolveu ganhar dinheiro investindo em várias frentes, de ações a imóveis, de mercadorias a moeda. Eles ganharam muito e se tornaram um dos povos mais ricos do planeta. Aqui estão as regras infalíveis que estabeleceram para diminuir os riscos enquanto aumentavam cada vez mais os lucros. São 12 axiomas principais e 16 secundários que se aplicam a qualquer tipo de investimento. Neles, o leitor encontrará a chave para investir com sucesso. A moda suíça